Ora boas, então hoje vamos falar do Convex Hollow, fecho convexo, o que é este problema, e vamos ver também algumas soluções geométricas, explicar cada uma delas, todos os passos que são requeridos. E é isso, então vamos começar primeiramente com este problema, o que é o tal Convex Hollow, o fecho convexo. Pela definição, dado um conjunto de pontos P no plano, o seu Convex Hollow é o menor polígono convexo que contém todos os pontos de P. A forma mais fácil de pensar nisso é simplesmente temos um conjunto de pontos e é como se estes pontos fossem, por exemplo, pregos numa tábua e depois nós pegamos num elástico e colocamos o elástico à volta de todos os pontos. O polígono final seria algo deste género. Portanto, a forma que o elástico forma no final é o nosso tal fecho convexo. E nós queremos conseguir, a partir deste conjunto de pontos, determinar o seu fecho convexo, a partir de um qualquer conjunto de pontos. Queremos descobrir um algoritmo para fazer isso. Então, uma das coisas mais importantes, primeiramente, para resolver este problema é o conseguirmos saber se, dados 3 pontos, estamos a virar à esquerda ou à direita. Porquê é que isto é importante? Porque se nós virmos, se eu pegar, por exemplo, neste ponto, aqui, eu vou ver que neste convex hollow eu nunca dou nenhuma curva à direita. Aqui é à esquerda, embora pouco, aqui é à esquerda, eu nunca vou, digamos, para fora. É um polígono convexo, lá está. Esquerda, esquerda, esquerda. E por isso nós temos que ter uma forma eficiente de descobrir a partir de 3 pontos. Portanto, neste caso seria, por exemplo, este aqui é o ponto A. Aqui se calhar é mais fácil. Temos o ponto A, B e C. Isto neste caso é uma curva à direita. Nós queremos descobrir a partir destes 3 pontos se fazemos uma curva à esquerda ou à direita. Então, para nós fazermos isto de forma eficiente, vamos utilizar o produto vetorial. Portanto, neste caso nós vamos ter dois vetores, AB e BC. AB é B menos A e BC é C menos B. Então o nosso ABX vai ser BX menos AX, o nosso ABY será BY menos AY e a mesma coisa para o BC. Então o produto vetorial seria simplesmente o determinante da matriz com I, J e K, sendo que o K será sempre 0, em que nós teremos aqui o ponto AB e aqui o ponto, ou o vetor BC, no caso. E então, para calcular este determinante agora, dar-nos-ia K vezes, aqui se calhar mais vale escrever, e nós neste caso vamos ignorar o K porque não nos interessa, vai ser só em função do K. Então ficaria o BX menos AX vezes CY menos BY, menos o CX menos BX vezes o nosso BY menos AY. No caso aqui nos slides tem os vetores de AB e AC, por isso aqui a única coisa que vai mudar vai ser, vamos ter aqui um A em vez do B que nós temos. No entanto, dão os dois a mesma coisa, por isso dão os dois para calcular portanto, a curva. No entanto, o que é mais utilizado é mesmo este de AB e AC. Seria extremamente semelhante chegar aqui. E então, para que é que isto serve? Então, pela regra da mão direita, temos o nosso primeiro vetor, que seria o AB. Depois temos o AC. Sabemos que eles são assim, então vamos ter um valor positivo. Isto é um bocado difícil de mostrar em câmera, mas basicamente, se este resultado nos der positivo, é uma curva à esquerda. Por isso temos o vetor A aqui e depois o segundo vetor, que seria o polegar, vai estar à esquerda e por isso estamos perante uma curva à esquerda. Se for menor do que 0, é uma curva à direita. Por isso, pondo isto em código, é algo tão simples quanto literalmente só copiar a fórmula. E depois, se queremos ver que é uma curva à esquerda, lá está, é só vermos que este produto vetorial é maior do que 0. E então, tendo esta fórmula, já conseguimos ver se um certo ponto está num certo polígono convexo. Então, o problema é, dado um certo polígono convexo ordenado, e um ponto Q, será que o Q está lá dentro? A abordagem mais simples, mais ingênua, seria ODN, que seria simplesmente verificar se o Q, o nosso ponto, está à esquerda de todas as arestas. Por isso vemos uma aresta, alinhamos o ponto com a aresta e temos que ver que, dependendo do ângulo, está sempre à esquerda. No entanto, podemos fazer melhor. Como? Através de pesquisa binária. Então o problema é basicamente este. Eu tenho este fecho convexo, ou este polígono convexo, neste caso, e tenho aqui um ponto Q, eu quero saber se este ponto Q pertence ou não a este polígono convexo. Então, a forma mais eficiente de fazer isto seria escolhemos um pivô, um ponto qualquer, pode ser este aqui, por exemplo, e inicialmente logo vemos aqui para os ângulos mais exteriores, como sabemos que os pontos estão ordenados, este seria logo o próximo, este seria o anterior. Então, passávamos logo aqui este fecho e nós já conseguimos ver, com aquela fórmula que já demos, de easy left turn, já conseguimos ver se. Então, nós podemos pegar nestes 3 pontos aqui, no P0, neste que nós pegamos, que é o a seguir ao P0, e no Q, e aquilo que nós queremos é então que seja uma curva para a esquerda. E podemos fazer logo também com estes 3 pontos e ver se é uma curva à direita. Estes 3 não, estes 3 aqui. E vemos se é uma curva à direita. Se for, ok. Então agora
por agora estamos vivos. No entanto, isto já excluiria todos os pontos que estão para aqui para este lado. Se nós quiséssemos ver aqui este Q, por exemplo, já acabava logo com esta área toda. Só com 2 ifs que na verdade só fazem uma conta. Esta conta aqui, por isso, extremamente eficiente. Mas agora, e se o ponto estiver ali? Ele pode estar na mesma fora ainda. Ele pode estar aqui em qualquer um destes sítios e não pertence ao nosso polígono. Então aquilo que eu vou desenhar primeiro vão ser estas linhas do P0 até a todos os outros vértices. E agora, como nós sabemos que os nossos pontos estão ordenados, por exemplo, este P0, depois seria aqui o P1, depois seria aqui o P2, P3, como eles estão todos ordenados, nós conseguimos chegar aqui ao triângulo que seja, ao feixe, onde o nosso ponto Q está, em tempo log de n. Podemos fazer pesquisa binária. Por exemplo, vemos daqui do P0 até este, com o Q, se faz uma curva à esquerda. Ok, então vai mais para a esquerda. Depois vai, por exemplo, para aqui. Este P0 com este, por isso daqui para aqui se faz uma curva à esquerda. Não faz, vai à direita. Então volta lá para, um bocado mais para a direita. Depois tenta este. E ok, é uma curva à direita também. Não consegue. Então volta aqui e lá está. Isto é pesquisa binária. Nós conseguimos chegar eventualmente aqui, ao facto deste ponto aqui ser o último ponto em que nós temos uma curva à esquerda para o ponto Q. Então aquilo que nós podemos fazer é como se fosse um triângulo, uma espécie de triângulo virtual, e depois a única coisa que temos que fazer é ver se este Q está neste triângulo. Nós com aquilo que já temos, com aquela funçãozita do east turn left, já conseguimos fazer isso. Então, do P0 até aqui, até ao Q, tem que ser uma curva à esquerda. Está certo. Daqui até ao Q, tem que ser uma curva à esquerda. Está certo. E daqui, aqui, ao Q, tem que ser uma curva à esquerda que também está certo. Então o ponto está no polígono. Se o ponto estivesse, por exemplo, aqui, este teste aqui ia falhar, porque ele estava à direita. No caso, nós nem precisamos de fazer este teste aqui, nem este teste aqui, porque se o binary search chega àquele resultado é porque o ponto está. Então o único teste que temos de fazer é mesmo este. Portanto, daqui a aqui até ao ponto. Então, ok, já percebemos a utilidade deste teste de um ponto estar à esquerda ou não. Mas basicamente o algoritmo é este, se quiserem olhar para ele. Então agora sim, vamos calcular o convex hull a partir de um conjunto enorme de pontos. Vamos calcular o seu convex hull. Vamos ver 2 algoritmos, o Graham Scan, que é o mais conhecido, que é baseado em ângulos e uma pilha, e o algoritmo incremental, baseado em coordenadas de x. E ambos são algoritmos com tempo O de n log n. Então a ideia, primeiro, do Graham Scan, que vai ser o que vamos ver primeiro, é basicamente utilizar um rotational sweep, portanto varrer rotacionalmente os pontos e ir processando e adicionando novos vértices ao nosso convex hull quando vemos que eles são válidos. Então, num percurso contra-relógio, começamos no ponto mais baixo, P1, vamos chamar-lhe assim, e vamos ter os vértices ordenados por ângulo polar que fazem em relação ao P1, que é muito semelhante àquilo que nós estivemos a fazer agora no teste de se um certo ponto está num polígono convexo. O algoritmo é algo deste género. Primeiro encontramos o ponto mais baixo P1, em que temos o menor Y, e depois, para desempatar, queremos também ter o menor X. Depois, colocamos esse P1 numa pilha S, que vai ser a nossa pilha de elementos do convex hull. Como ele é o elemento mais baixo e mais à esquerda, nós temos a certeza que ele vai pertencer ao convex hull final. Então depois, o próximo passo, vai ser o passo mais custoso, que vai ser ordenar a lista dos pontos pelo ângulo que fazem em relação a P1. E nós vamos ter que fazer isto sem utilizar ângulos, porque se utilizássemos ângulos ia ficar tudo muito complexo e íamos ter que ter muitas casas decimais. Então nós vamos simplesmente utilizar o left turn. E portanto, se utilizarmos um algoritmo comparativo, em que simplesmente vemos se para um PJ e um PK, nós vamos, a nossa função de comparação seria para PJ menor do que PK, este ângulo aqui teria de ser um left turn. Portanto, P1, que é o nosso ângulo que nós decidimos logo de início, PJ e PK seria uma curva à esquerda. E se utilizarmos essa como função de comparação, num algoritmo comparativo de n log n, lá está, como a nossa função de left turn não tem nenhum ciclo, não depende do n, é O de 1, simplesmente uma conta, nós conseguimos fazer isto em tempo n log n. Depois, aquilo que fazemos é puxar o P2 para a nossa stack, e agora temos o ponto P1 e o P2, a seguir vamos adicionar o quê? O P3, ou o próximo ponto candidato, por isso o que o nosso K vai ser é esse próximo ponto candidato. E nós queremos continuar por todos até ao ponto n, por isso vamos ter um while K menor ou igual do que n. Então primeiro nós vemos que ponto é que está no topo da stack. Na primeira iteração é o P2, por isso o P vai tomar o valor de P2. Depois vamos ver o ponto anterior a esse, que será o nosso P-, por isso o P na primeira iteração deste ciclo é o P2 e o P- é o P1. E depois vemos se,
Por isso isto, se calhar mais vale desenhar. Portanto, este seria o nosso P0, o nosso P1 seria este. E agora vou simplesmente ordená-los pelo ângulo. Portanto, aqui seria o P2, o P3, aqui o P4, P5 e o P6. Lá está, isto aqui é pela ordem, portanto, neste caso o P1 tem aqui este ângulo, o P2 tem este ângulo em relação ao P1, o P3 tem este e assim sucessivamente. Então, aquilo que nós vamos fazer é, temos estes dois pontos, e agora vamos ver se, aqui já nem temos ponto Q, e eu podia colocar mais uns pontos só para complicar aqui as coisas, por isso este pode ser o P4, este seria o P5, este seria o P6, este seria o P7 e este o P8. Ok, e então eu vou pegar neste P0 e P1, P1 e P2, e vejo, ok, isto é um ângulo para a esquerda. É sim senhora. Então, se é um ângulo para a esquerda, eu vou adicionar o PQ à nossa stack. Por isso, neste caso, o PQ é o nosso P2. Eu, no caso, devia ter começado a partir do 1. É isso, eu vou mudar isto tudo para estar correto com aquilo que nós estamos a ver nos slides. É isto, portanto, estamos a analisar o P1, o P2 e o P3. E vemos que é um left turn, então agora vamos ter na stack o quê? O P1, o P2 e o P3. A nossa stack está mais ou menos assim agora. Então, depois de adicionarmos este ponto, aumentamos o K mais 1. Então o K era 3, agora vai passar a ser 4. Próxima iteração. Vemos o ponto do topo e o ponto antes do ponto do topo. Por isso, P2 e P3. Ou P3 e P2, no caso. Então agora vamos ver. Este ângulo aqui é um ângulo à esquerda? É sim, senhora. Então eu vou adicionar aqui o P4 em cima. Ok. E faço o quê? K igual a K mais 1. Então, K igual a 5. Agora eu vou ver o quê? Os dois de topo, P3 e P4. E depois o P5. É um ângulo à esquerda? É sim, senhora. Então vou adicionar o P5. Ok. Agora, próximo. P4, P5, P6. É um ângulo à esquerda? Não é. Não é um ângulo à esquerda. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar pop ao 5. Então eu tiro 5 e não adiciono o 6 ainda. No entanto, aquilo que eu também não faço é não aumento o K. Por isso, desta vez, o K vai continuar a ser 5. E agora vou testar. Ok, quais é que são os dois pontos de cima? É o P3 e o P4. Eu disse que o K continuava a ser 5, mas não. K é 6, na mesma. No entanto, já não temos o 5 no topo da pilha. Agora temos o 4 e o 3. Por isso eu vou ver agora P3, P4 e P6. E ok, isto já é um ângulo à esquerda. Então agora sim, eu adiciono aqui o P6 e vamos continuar. Agora P6 e P4 para o P7. P4, P6, está certo, é um ângulo à esquerda. Então vou adicionar o P7. E agora P6, P7, P8. É um ângulo à direita. Então vou tirar o P7 e vou continuar com o K a ser 8. K é o P8, então agora vou ver P4, P6, P8. É um ângulo à esquerda? É sim, senhora. Então vou adicionar para aqui o 8 e acrescentar um ao K. E depois é continuar isto e eventualmente teremos aqui também o P9. E este aqui é o nosso polígono convexo. Se nós fizermos aqui o desenho, vemos que faz sentido e que é mesmo este. Aqui está. Agora vamos ver só uma visualizaçãozinha rápida. Então temos estes pontos, escolhemos o nosso ponto mais em baixo. Neste caso temos dois que estão mais em baixo, escolhemos o com X menor. Fazemos os ângulos todos, basicamente. Agora vamos o quê? Vamos ordenar os pontos pelo ângulo que fazem em relação aqui ao nosso ponto e vamos, lá está, ordená-los em log n. Depois de estarem ordenados, vamos simplesmente fazendo curvas, fazendo ângulos até não dar, vamos dando pop, voltando a tentar. Quando dá, nós aumentamos aquele tal K. Isto é como se fosse um algoritmo de backtracking. E aqui está, chegamos ao nosso convex hull. O nosso algoritmo é basicamente isto. No que toca à complexidade, lá está, é n log n, a ordenação. Depois, o scan de ir cada vez pelo ponto será simplesmente ODN, porque nós só passamos no máximo uma vez por cada ponto. Cada ponto é inserido e removido no máximo uma vez. Por isso, podemos olhar para o mesmo ponto duas vezes, mas no máximo cada ponto é inserido e removido só uma vez. Então, aquilo que tem predominância neste algoritmo é mesmo a ordenação, que é n log n, mas já é bastante eficiente. Depois há outro algoritmo, também para resolver este problema, que é o algoritmo incremental de Adams-Brunner. E há outros algoritmos também, bastante conhecidos, mas este aqui tem como principal ideia adicionar os pontos 1 a 1, da esquerda para a direita, e atualizar o convex hull com as retas tangentes de suporte. Já vamos ver o que é que isto significa. Então aqui a ideia é, primeiro, ordenar os pontos, mas desta vez não pelo ângulo, mas sim pela coordenada x crescente e como desempate pelo y decrescente. Então, vamos fazer isso. Então, neste caso, o P1 seria este, depois aqui o P2, P3, P4, P5, P8 e P9. Então, já temos os nossos pontos ordenados. Agora, começamos com um polígono com os três primeiros pontos. Por isso, neste caso, estes, aqui e aqui. Um polígono deste género. Agora, aquilo que fazemos é encontrar esta tal tangente superior e tangente inferior, que neste caso com o P4, a tangente superior
seria esta aqui e a tangente inferior seria esta. E depois a ideia é simplesmente ir removendo os pontos que estão a seguir ao P2 e antes do P3. Neste caso não há nenhum, por isso não vamos remover. E vamos simplesmente adicionar este P4 ao nosso vértice, ou ao nosso polígono neste caso. Por isso vamos apagar estas linhas e vamos adicionar o P4. E agora vamos ver o próximo ponto, o P5. Qual é que é o upper? É este. Qual é que é o lower? É este. Já agora, esta operação de descobrir o upper e o lower, ou estas tangentes de suporte, é o de 1, amortizado. Porque nós nunca vamos revisitar os vértices que nós já removemos. Mas então, fazemos estas duas linhas. E agora vamos remover os vértices entre P3 e P4. Há algum? Não, não há. Então, vamos apagar estas linhas e vamos adicionar o nosso P5 ao polígono. Agora vamos ao P6. O P6 está aqui em baixo. Então o nosso upper qual é que é? É este. O nosso lower é o P2. Então agora o que é que nós fazemos? Nós vamos remover todos os pontos que agora vão ser tapados pelo P6. Portanto, neste caso é só o 4, que é o ponto que está entre o P5 e o P2. E então removemos o 4 do polígono e adicionamos o P6. Ok. Agora o próximo. Vamos ao P7. O nosso upper é este. O nosso lower é este. Agora, qual é que nós temos a tapar-nos a visão? É o P5. Então, tiramos-o do polígono e adicionamos o P7. Ok. Agora vamos ao P8. Upper, lower. Há aqui algum problema? Não, não há nenhum problema. Então vamos simplesmente adicioná-lo ao nosso polígono. E agora P9. Temos o upper e temos o lower. Temos aqui algum ponto a mais? Temos, sim senhora. Temos o P8 que nos está ali a tapar. Tiramos o P8 e adicionamos o P9 ao polígono. E temos o nosso convex hull calculado mais uma vez em tempo logarítmico. Então o algoritmo é este. É primeiro ordenar. Lá está, vai ser a operação que vai demorar mais tempo outra vez. Vai ser odd n log n. Depois inicializamos o polígono logo com aquele triângulozito primeiro dos 3 pontos. E depois vamos de k igual a 4 até n. Encontramos a tangente superior. Encontramos a tangente inferior. Removemos aquela cadeia de vértices que está entre o lower next e o upper previous. E depois inserimos o nosso pk entre o lower e o upper. No final retornamos o nosso polígono L. Então para chegarmos à nossa tangente superior, precisamos do nosso ponto mais alto, do upper, e do nosso P0, que vai ser aquele ponto que nós queremos então inserir e calcular a tangente de. E então começamos com o P1 a ser o upper e o P2 a ser o ponto a seguir ao upper. E enquanto nós estivermos a fazer curvas à direita, nós vamos atualizando sempre e conseguir sempre o próximo valor e eventualmente damos return ao upper. Vamos fazer um exemplo. Então, se eu tivesse aqui este polígono, por exemplo, o P1, P2, P4 e P3, no caso este se calhar não é o melhor exemplo. Deixa-me pensar no exemplo melhor. Então, o nosso ponto upper é aqui o nosso P3, o ponto que estamos a analisar é aqui o nosso P6, então nós começamos por ver se for uma curva à direita do P3 para o próximo, por isso esta curva aqui é sim senhor uma curva à direita, então vamos passar o P3 ou o nosso upper a ser este. E agora vamos ver do P6 para o upper, para o próximo a seguir ao upper, que era o nosso P4, é uma curva à direita? Não, não é uma curva à direita, é uma curva à esquerda. Então, saímos daqui do while e o nosso upper passa a ser este P5, que é precisamente a tangente de cima que nós queríamos, que passava daqui do P6 para o P5. Lá está, a tangente inferior seria ao contrário, por isso começávamos com o ponto mais pequeno e em vez de vermos que enquanto fazíamos curva à direita, víamos enquanto fazíamos curva à esquerda. E para a tangente inferior também teríamos de usar o get previous em vez do get next. O algoritmo em si, incremental, seria algo deste género, portanto, primeiro damos short, ordenamos, lá está, pela coordenada do x ascendentemente e depois pelo y descendentemente ou de forma decrescente e inicializamos o nosso polígono com os 3 primeiros pontos. Aqui lá está, temos que usar não temos simplesmente só uma stack com números, aqui temos de guardar mesmo um polígono com uma estrutura diferente porque nós precisamos ter acesso ao get previous, ao get next e também fazer algum tipo de função que remove a chain de forma eficiente, por isso este algoritmo pode ser um bocado mais complicado de implementar. Mas então, fazemos um for do i igual a 3 até ao último, vemos o último vértice que foi adicionado, calculamos a tangente upper e a tangente lower, removemos a cadeia que está entre o lower get next e o upper get previous, depois fazemos com que o nosso vértice upper seja o primeiro vértice do polígono, isto é só para ser mais eficiente, e depois adicionamos o nosso novo vértice. Lá está, a complexidade deste algoritmo é também n log n, continua a ser dominada pela ordenação, aqui é só odd n, isto tudo, aquilo que realmente custa aqui é o sort. No que toca à comparação destes dois algoritmos, o Graham Scan tem a ordenação por ângulo polar, enquanto que o incremental tem a ordenação por coordenada x. E no que toca à estrutura que usam, o incremental pode usar um vetor ou uma pilha,
lá está, de vértices, e o Graham Scan usa simplesmente uma pilha, uma stack, com os pontos que nós vamos visitando, e é um algoritmo que eu pelo menos acho um bocado mais simples. Quanto à complexidade, são os dois iguais, é n log n, e são os dois algoritmos assintoticamente ótimos. Foi este o vídeo, espero que tenham gostado, e obrigado.